acima de todo reino, acima de toda autoridade. Todo ser se prostra, nações se rendem, toda língua confessa. Aleluia, glória a Deus. Tempo maravilhoso, amém? Que bênção. Essa aí é a nossa série Kyrios. O que Kyrios significa? Quem lembra? Amém. Nós começamos semana passada a nossa série, foi a primeira parte. Hoje nós vamos trabalhar a segunda parte. Mas quero só falar para você que esteve ontem aqui no café com o pastor, mais uma vez, foi um tempo muito precioso, e você que ainda não fez o café com o pastor, se prepare que logo, logo terá outro, tá bom? Glória a Deus. Muito bem. Então, Kyrios é uma palavra grega que tem como significado Senhor, Mestre, Dono, aquele que tem autoridade e poder. Deixa eu só falar uma coisa aqui para os nossos equipe de som. Se reiniciar, funciona? O equipamento aí, a mesa, alguma coisa? Cadê o Denis? Está aí? Não dá certo, não? Oi? Me dá um feedback aí, porque no final... porque qualquer coisa, eu sei que se reiniciar eu fico sem microfone aqui, mas eu grito, né? Eu grito, eu consigo, quer ver? Um teste. Ei, para Jesus. Um forte aplauso, aleluia. Eu fui técnico de informática e toda reinicialização dava certo. Glória a Deus por isso. Quem já fez isso? Né? Sempre dá certo, né? Glória a Deus, que bom. Então, semana passada nós trabalhamos sobre 3 pontos: o perigo da autossuficiência, a soberania de Deus versus os planos do homem e o verdadeiro e único mestre. Então, a ideia, né, é de quem é o mestre? Sou eu, que sou o mestre da minha própria vida, ou é o Senhor? Muito bem. Hoje, a nossa segunda parte da série, o tema é tudo que você precisa. O que você precisa? Né? Você já parou para pensar? O que você precisa?
Hoje eu quero falar com você sobre tudo o que você precisa. Abra sua Bíblia aí, no livro de Filipenses, ou acompanhe agora no telão comigo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, no verso 7 e o verso 8. Diz o seguinte, olha só Paulo falando aos filipenses. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Kyrios, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui como testemunho para a igreja de Filipenses. Paulo, na realidade, ele está abrindo o coração dele, falando algo muito precioso. Paulo está falando que ele passou a valorizar o conhecimento, conhecer Jesus, o estar com Jesus, acima de todas as suas conquistas. Paulo, ele deixa de lado o seu status, a sua reputação, os seus méritos próprios. E ele começa então a reconhecer que todas as suas realizações, elas perderam o valor central em sua vida. Agora, para Paulo, o valor central da sua vida é outra coisa. Não é as suas realizações. Para o apóstolo Paulo, ele agora coloca Jesus, o conhecer, o estar com Jesus, o andar com Jesus, acima de tudo e de todos. Isso faz com que Paulo até compare que antes aquilo que ele prezava, ou seja, aquilo que ele valorizava como posição, o seu currículo, a sua história de vida, ele faz uma comparação que tudo aquilo agora para ele é um refúgio, é um esterco, perdeu o valor em comparação a conhecer Cristo, em comparação a estar com Cristo, em comparação a andar com Cristo. Isso é muito poderoso, isso é muito forte, porque Paulo, ele tinha uma história. Paulo não era qualquer um. Paulo tinha uma reputação, ele era reconhecido. Agora, a transformação não significa que suas conquistas anteriores foram intrinsecamente ruins. Muito pelo contrário. Mas o que ele está falando é que elas deixaram de ocupar o centro da sua vida. As suas conquistas, as suas realizações, os seus méritos, a sua história, elas não são algo que não tem valor. Sim, tem valor, sim. Porém, agora, para Paulo, elas não ocupam o primeiro lugar em seu coração. Ele deixa de lado todo o status, toda a sua posição, porque agora ele pertence a Jesus. Agora ele coloca Jesus no lugar de merecimento, no lugar de direito. Então, Paulo entende que a verdadeira riqueza não está nas realizações pessoais, mas no alinhamento da minha vida com Cristo. Tudo o que nós precisamos, o que de fato é? Tudo aquilo que eu preciso na minha vida. É óbvio que eu preciso comer, é óbvio que eu preciso sobreviver enquanto estiver nessa terra. Mas o que é mais importante, o que mais eu preciso? O que realmente vale a pena para a nossa vida? É exatamente isso que Paulo está trazendo aqui à tona. Paulo está trazendo um pensamento, uma reflexão para a igreja de Filipenses, que ela é útil para nós também refletirmos sobre isso. O que realmente vale a pena? Quando Paulo fala o seguinte, mas o que para mim era lucro, o que exatamente Paulo está querendo dizer? O que Paulo está tentando passar para a igreja? Mas o que para mim era lucro?
era. Sabe, quando você vai ver o contexto dos versos 5 e 6, você consegue compreender do que realmente Paulo está falando. E eu vou ler aqui na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, para ficar assim mais fácil de entendimento. Vamos ver o que realmente Paulo estava querendo dizer quando ele diz, no verso 7, mas o que para mim era lucro. Olha só o verso 5, vai estar aí no telão. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, ou seja, eu era um religioso importante. Aí olha o verso 6. E era tão fanático que perseguia a igreja quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. Percebe? Paulo estava cantando aquela canção, esse cara sou eu. O que Paulo está falando aqui? Paulo está expondo o seu currículo. Ele está falando coisas que eram totalmente relevantes naquela época. Primeiro ele diz, eu fui circuncidado, ou seja, eu estou na lei. Eu estou legalizado, eu sou um cidadão legalizado. Quando tinha 8 anos, porque era o que a lei determinava. Ele diz, dá a carteirada, né? Eu sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim. Está dando uma carteirada aqui. Eu sou hebreu. Eu pertenço à tribo de Benjamim. Portanto, eu pertenço a Deus. Eu faço parte da descendência de Davi. Eu faço parte da herança de Abraão. Então, Paulo está colocando aqui na mesa as suas funções, o seu status. Quanto à prática da lei, eu era fariseu mesmo, porque o fariseu era um defensor da lei. Então, percebe? E ele ainda diz, eu era tão fanático que perseguia a igreja, porque na minha cabeça era o certo a se fazer, porque eu estava seguindo a lei. Então, o que Paulo está falando, ele está mostrando que o que para mim era lucro, o que era lucro para ele? Ser circuncidado, ser da tribo de Israel, pertencente à tribo de Benjamim, né? Ser um fariseu, isso para mim era lucro. Mas agora, aí ele fala assim, ó, no verso 7, continuando na mesma linguagem. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Isso era algo de status mesmo. Era um líder religioso que guardava a lei. Ele fala, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Já pensou você pegar a sua história de sucesso e dizer, isso não vale nada para mim? Você passou aí tantos anos numa faculdade, estudando, aprendendo, se tornou um perito naquela área. E agora você diz assim, nada disso tem valor para mim. É o que o Paulo estava fazendo. É o que Paulo diz, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor essas coisas. O que para mim era lucro, agora não tem nenhum valor. E ele continua no verso 8, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Meu Deus, tudo que você construiu, tudo que você lutou desde da sua juventude, considerar hoje tudo uma completa perda, é forte, né? Olha para o seu passado, a sua caminhada e diz assim, isso aqui não tem valor nenhum. Mas Paulo estava fazendo exatamente isso. Mas fique tranquilo, que ele está comparando com algo que é infinitamente superior. Amém. Infinitamente superior. Paulo não está menosprezando o passado dele, aquilo continua tendo o seu valor. Porém, ele está fazendo uma comparação com algo que é tudo que nós precisamos. Paulo está fazendo
um paralelo aqui, tudo isso para mim não vale mais nada, porque tudo que eu preciso, eu tenho. E quem é esse tudo? Né? Ele fala, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Kyrios, o meu Senhor, o meu dono absoluto da minha vida. E ele fala, eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Sabe, o que Paulo está fazendo aqui é algo totalmente, aos olhos humanos, algo irracional. Só que, perceba, ele não está menosprezando aquilo, a sua história. O que ele está é valorizando a Cristo. O que ele está é colocando o Senhor no lugar de direito, o Kyrios da sua vida. É tudo o que nós precisamos. Um famoso e renomado pastor presbiteriano, teólogo americano chamado Tim Keller disse essa frase aqui, ó. Tim Keller, coloca aí no telão. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa até que Jesus seja tudo o que você tem. Vou repetir de novo, que essa frase mexeu muito comigo. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Faz sentido, sim ou não? Faz sentido, sim ou não? Sim. Pastor, o que significa isso? Vamos refletir um pouco. Sabe, a nossa vida, a sua vida, a minha vida, o nosso dia a dia, a gente trabalha, a gente luta, a gente peleja, a gente faz um montão de coisas. É o nosso corre da nossa vida. Amanhã muitos de vocês vão acordar muito cedo para ir para o trabalho, né? Uns vão lá para São Paulo, né, Alex? Pegar o trânsito, outros pegam o trânsito aqui de Campinas. É o nosso corre. Para quê? Para podermos conquistar, para obter as nossas bênçãos, as nossas coisas. E sabe, nós julgamos isso ser importante. E de fato isso é importante. Porque afinal nós precisamos sobreviver, sim ou não? Você precisa trabalhar, você precisa comer, você precisa se vestir. Agora eu te pergunto, o que realmente nós precisamos? O que realmente nós precisamos? Quando eu vou refletir, me debruçar sobre essa pergunta, é óbvio que a resposta natural vai ser: preciso comer, preciso vestir, preciso ter relacionamentos. Então a gente trabalha todo dia, dia a dia, a gente corre para lá, corre para cá, para que as nossas necessidades sejam supridas. Sim ou não? É para isso que você vai acordar amanhã bem cedo. Alguns vão ligar lá o aplicativo. Ripa na chulipa. Aí vai vir aquela corrida lá, R$50. Olha aí, ó. Mexeu com o brilho da galera aí, né? É o nosso corre. Porque, na realidade, nós precisamos disso também. Porém, a pergunta é, o que realmente nós precisamos? O que de fato vai fazer sentido na nossa vida? Sabe por quê? Porque em muitos casos, nós estamos correndo atrás dessas coisas, que são importantes sim, para a nossa vida. Só que o problema não é correr atrás dessas coisas, o problema é que Jesus é deixado para trás. Esse é o problema. Essa é a questão. E Jesus é o que realmente nós precisamos. Sim, nós temos que acordar de manhã e trabalhar, sim.
ninguém é vagabundo. Mas que tal você levantar pela manhã e tirar um tempo com ele, convidar ele para estar na sua vida, trabalhando com você? Eu te garanto que vai ser mais fácil. Porque a verdade é que muitas vezes nós estamos sim correndo atrás de todas essas coisas que são importantes. É para a nossa sobrevivência. Porém, é que Jesus vai sendo deixado para trás como segunda opção. E aí ele não tem espaço na nossa agenda, ele vai ficando para depois. Depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu vou para a igreja. Ele não cabe mais na nossa vida. Ele está totalmente fora. Por quê? Porque nós estamos focando naquilo que julgamos ser mais importante. Naquilo que julgamos ser o que realmente nós precisamos. Realmente eu preciso trabalhar. Realmente eu preciso comer. Realmente eu preciso vestir. E aí, primeiro eu trabalho. Primeiro eu como, primeiro eu sacio todas as minhas necessidades. E Jesus vai ficando, se der tempo eu vou orar. Mas pensa comigo, nessa correria você vai ter energia no final do dia para fazer isso? Não vai. Você pode até tentar uma, outra vez, mas depois você acaba sendo sufocado pelo ativismo. E Jesus desaparece completamente da nossa vida. Porque aí ele vai ficando para depois, aí se der eu oro. Se der eu jejuo. E se eu tiver com muita fome, eu deixo para depois. Se der, eu leio a Bíblia. Afinal é complicado, né? Letrinha miúda, umas palavras que eu não entendo. Aí a gente vai perdendo o apetite. E o pior é que esse apetite é um apetite de Jesus. Ele vai ficando para trás. Ele vai ficando porque eu estou buscando em primeiro lugar as minhas coisas. E aí eu começo a viver uma vida de esfriamento espiritual. E aí, primeiro são as minhas coisas. Primeiro, né, é os meus negócios. Afinal, Deus tem o melhor para mim. Aí você ainda canta aquela música, né? Eu vou correr, eu vou fazer meu corre. Deus tem o melhor para mim. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A gente quer, só não ouve, né? Estou sentindo vocês muito calados. O pastor está batendo hoje? Sabe, então, primeiro as minhas coisas, afinal Deus tem o melhor para mim. E aí nós vivemos aquela filosofia que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviu essa filosofia? Já, Denis, já ouviu? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, eu tenho pouco tempo para me correr atrás, para me prosperar, então meu pirão primeiro. Grava aí essa filosofia. É a pessoa buscando tudo para... É pouco, então eu vou fazer primeiro o meu. Afinal, já tô ficando do meio-dia para tarde. Sabe o que é do meio-dia para tarde, né? Meio-dia para tarde é aquele camarada que já tem 40. Quem tem 40 aí? 40 anos. Meio-dia para tarde, tá? Seja bem-vindo ao clube do meio-dia para tarde. Por quê? Porque a expectativa de vida está em 80, 85 anos, né? Não, imagina. É. Homem de fé. Esse é um homem de muita fé. Diminuiu? Sejamos realistas, né? Hoje a média é de 73. Ah, então já está sendo quase chegando às 6 horas, né? Afinal, eu já estou ficando, né? Já estou ficando sem força. E aí a gente corre atrás.
E aí, gente, a verdade é que Jesus vai se tornando segundo, terceiro, quarto, quinto, né, lugar na nossa vida. Ele vai ficando, na realidade, o último plano. E aí a gente vai deixando a pessoa mais importante para nós. Nós vamos deixando aquilo que realmente nós precisamos. Agora, a verdade é uma só. Por que isso acontece muitas vezes na vida de muitos? É porque nós não julgamos Jesus ser a pessoa mais importante para nós. A gente olha para a nossa vida e diz, sim, Jesus é importante. Mas, eu preciso trabalhar. Eu preciso comer. Porque se eu não fizer isso, pastor, eu não vou sobreviver. Então, Jesus, aguenta um pouquinho aí. Eu vou separar a minha velhice para ti. Quando eu não puder andar, quando eu não puder nem falar, até comer, eu vou ser teu. Aí a energia de fazer a obra do Senhor se foi. E muitos até morrem antes disso, né? Agora, Jesus, ele vai aguentar quando a gente fala, aguenta um pouquinho, ele não vai forçar a nossa vida. Agora, deixa eu entrar aqui porque parece que eu estou falando mal. Só parece, tá, gente? Eu vou explicar para você. Parece que eu estou falando mal de você trabalhar, de você ir atrás das suas próprias, né, necessidades. Mas não. A questão é que, como eu já falei, o problema não é ir atrás dessas coisas. O problema é deixar Jesus de lado. Porque quando eu olho para Mateus capítulo 6, no verso 33, onde o próprio Jesus nos ensina em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, eu quero ensinar aqui esse texto para vocês, agora. Porque existe aqui uma interpretação, pelo menos dois extremos aqui, que muitas vezes ou nós estamos em um ou estamos em outro. Primeiro extremo, existe aqueles que ignoram completamente esse texto, porque eles pensam assim, afinal, eu não sou um crente fanático, eu não tenho que estar na igreja toda semana. Eu não preciso, quem disse que eu preciso congregar? Quem disse que eu preciso estar toda semana? Aí o cara vai para esse extremo. Eu vou de vez em quando eu sinto vontade, quando eu quero e tal, eu vou. É um extremo. Qual é o outro extremo? É aqueles que abandonam tudo, abandonam família, abandonam o trabalho, abandonam o negócio, abandonam tudo para viver na obra. Jesus proverá. Será? Você já viu isso? Eu já vi pessoas, uma vez eu estava lá em Santarém, eu já era pastor e a gente fazia uma espécie ficava lá um período para atender as pessoas que vinham de fora, para conversar e tal, fazia uma espécie de gabinete. Cada pastor tinha lá um dia para atender. E uma vez eu atendi um homem. Olha a história desse camarada. Ele chegou lá, falando da história dele, que ele era missionário, que Deus estava usando ele não sei aonde, ele queria fazer uma apresentação lá na igreja, queria pregar lá a igreja, né? Aí chegou lá. Aí sabe o que ele teve a ousadia de me falar? Que ele tinha deixado a família dele para viver a obra. Você imagina uma coisa dessa? Isso é um extremo. Não tem nada a ver com buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Jesus não está falando sobre isso, você viver esses extremos. E o cara chega lá e diz, eu deixei minha família e filhos para me viver, Deus me mandou. Deus te mandou nada, mano. E eu falei para ele, cara, eu fui sincero com ele, eu disse, nós não cremos dessa forma. Na nossa visão, naquilo que a gente crê, Deus nunca vai fazer você largar a sua família. Se ele estava mandando você e você não ouviu direito, seu tapado, porque era para você levar com você também a sua família, no mínimo, né? No mínimo, levar a esposa, levar filho, porque o sabonetão vai sozinho?
Não tem, isso quebra princípio. Então, você percebe, é outro extremo. Então, o que esse texto quer falar para nós? Né? O que Jesus realmente estava dizendo? Quando nós vamos ler esse texto, preste atenção, diz assim, ó, quando você busca o reino em primeiro lugar, ele está te direcionando para você estar buscando um reino onde esse reino existe um rei. Sim ou não? Se tem um reino, tem um rei. Então, o buscar o reino em primeiro lugar, ele está falando em você se submeter, estar debaixo desse reino, se submeter a esse rei. Ou seja, e esse rei, sendo o seu rei, ele se torna o seu senhor. Tanto que ele continua dizendo o seguinte, e aí você vai perceber que ele diz assim, buscar em primeiro lugar, né, o seu reino e a sua justiça. E aí ele não exclui as nossas necessidades, ele diz, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, esteja envolvido no reino, se submeta a esse rei, seja ele o seu senhor, o dono absoluto da sua vida, e trabalha, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Afinal, o trabalhador, né, o salário é digno, né? O salário é uma recompensa. Então, perceba que Jesus não está ensinando nós sermos totalmente irresponsáveis, de deixar de trabalhar, de deixar de correr, mas a questão é buscar o reino, é estar com Jesus, deixar que Ele reine, chama Ele para fazer parte, Ele quer fazer parte dos seus sonhos, dos seus projetos. Afinal, aquilo que você sonha, aquilo que você quer para a sua vida, para a sua família, a prosperidade, foi Ele que colocou no teu coração. Então, por que nós estamos querendo resolver isso sozinho? Não é verdade? Por que nós estamos correndo sozinhos? Não tem como dizer que Jesus é o meu rei, o meu Kyrios, e viver sem buscar esse reino. Não tem. Então, nós podemos perceber que Jesus não excluiu das nossas vidas as nossas necessidades, muito pelo contrário. Ele diz, ó, meu filho, busca esse reino, aonde eu sou o rei, aonde eu posso governar a tua vida, e todas essas coisas, essas necessidades, a prosperidade, a bênção, o vestimento, a comida, isso vai vir para a sua vida. Lembra da frase do Tim Keller? Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Amém? Pega lá, Nilson, para a gente fazer uma ilustração aqui. Talvez você já tenha passado por tudo isso, vivido tudo isso, trabalhando, correndo, dia a dia, acorda pela manhã, trabalha o dia todo, corre atrás, e o reino é o último plano. Jesus é o último plano. Então, talvez você esteja se perguntando, como é que eu posso colocar, a grande pergunta aqui, como é, pastor, então, que eu posso colocar o Senhor como dono, em primeiro lugar, como dono da minha vida, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que estudar, os meus negócios não podem parar, minha profissão e tal. Deixa eu te falar, tudo isso é importante, tudo isso você pode fazer, mas se Jesus não for o Kyrios da sua vida, a prioridade na sua vida, nada disso vai fazer sentido, nada disso, sua empresa, seus negócios, os seus bens, nada disso vai fazer sentido. Tudo isso é importante, tudo isso nós precisamos e queremos, mas se Jesus não for o Kyrios da nossa vida... Nilson, levanta aí que vai ficar baixo aqui para mim, só um pouquinho. Amém? Eu quero fazer aqui uma ilustração com você. Glória a Deus. É aqui embaixo, Nilson. Levanta aí para mim, levanta aqui, rapidinho. Não, para aí, deixa aqui. Vai demorar muito. Deixa eu fazer aqui. Perceba, eu quero fazer uma seguinte ilustração aqui. Talvez você já tenha visto esse desenho. Eu peguei esse barbante aqui para poder ficar bem bonitinho, que eu não quero passar vergonha. Tá? Deixa eu ver. Aqui assim. Acho que vai ficar aqui, é o meio, né?
Ih! Segura aí para mim. Quero fazer um círculo redondo, tá, gente? Ficou? Ficou legal? Tá, então vamos supor que esse círculo é a sua vida, amém? Aqui é a sua vida. E aqui é o centro, é como se fosse uma cadeira, tá, gente? Agora eu vou passar vergonha. E nessa cadeira aqui, quem está sentada é o eu. Vou sentar aqui para ilustrar mais legal. Esse círculo é a sua vida. Você está no centro. A tendência é que quando você está no centro, suas emoções, seus negócios, seus relacionamentos, sua saúde, vai falando mais aí, seus sonhos, que mais? Os projetos pessoais, que mais? Seu time vou colocar fora, que sai do controle. Pensei no São Paulo agora. Segue o líder. Que mais? Vai falando aí. Sua família, né? Sua família. Seus investimentos. Já falamos sonhos. Que mais? Relacionamento, já falamos. Que mais? Seus bens. Tudo isso aqui é a sua vida. Você está tentando, você como eu na sua vida, você tenta organizar a sua vida, mas não consegue. Por quê? Porque é você que está gerenciando, você é o gestor da sua própria vida. E quando acontece isso, você não vai dar conta de organizar a sua vida. Vai ter coisa que vai sair do controle. Vai ter coisas que você vai fazer e não vai dar certo. Você vai se frustrar. Por quê? Porque você está no centro. Agora, é diferente quando você permite que ele seja o centro. Quando, vou pegar o vermelho, que aí simboliza o sangue, carmesim. Vou colocar uma cruz aqui. Agora, quando ele está no centro, sabe o que acontece? Seus negócios, sua família, seus bens, seu relacionamento, até seu time assume a liderança. Né? Salve o tô brincando. Sua família, né? Seus investimentos, olha a bolsa aí, cadê os investidores da bolsa? Né? Aí, quando Jesus está no centro, as coisas ficam... Por quê? Porque Ele é tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Não tem como você gerenciar a sua própria vida. Você não vai dar conta. Tudo o que nós precisamos é Ele no centro. É Ele sendo o nosso Kyrios. É Ele trabalhando por nós. Tem um texto que eu amo da palavra de Deus. Desde quando eu converti, o texto está em Deuteronômio capítulo 28.
Eu lembro que, logo que eu converti, eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e quando eu cheguei nesse texto aqui, ele mexeu muito comigo, porque isso aqui fala de uma verdade, aonde, se isso for levado ao pé da letra, a consequência é muito positiva. Eu quero ler com você, e já te convido a ficar de pé. Deuteronômio capítulo 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão te será abençoado na terra que o Senhor te dá, teu Deus. Esse Deus que nós servimos não está falando para você deixar de trabalhar. Ele não está falando que você fazer seu corre durante a semana para prosperar, querer o melhor para a sua família, para a sua vida, para as pessoas que você ama, está errado. Ele só diz que você não pode deixar ele de lado. Ele tem que ser o nosso melhor amigo. E eu quero terminar hoje falando uma ilustração que essa semana eu vi, foi muito fenomenal essa ilustração. A ilustração fala sobre um mendigo que estava em uma praça e ele chegou naquelas banquinhas de cachorro-quente e aí ele perguntou para o cidadão lá que estava vendendo se tinha cachorro-quente. Aí o cara falou: tem sim, é R$10. Aí disse: eu não tenho, só estou com fome. Aí o cara falou para ele, o vendedor: o problema é seu. E aí aquele mendigo se afastou, sentou no banco de uma praça e ficou assim, ó, olhando para aquela banquinha de cachorro-quente. Aí aquele cidadão, vendedor, falou para ele: o que você está fazendo aí? O mendigo falou: eu vou ficar aqui até o final da noite, quem sabe não sobra um e você me dá. Aí o vendedor disse para ele: então fica aí. Só que à medida que o tempo ia passando, aquele vendedor começou a olhar aquela cena e começou a ter uma compaixão com aquele mendigo. E aí então ele decidiu: eu vou dar. Aí ele chamou ele: vem cá. Oi, vem cá. Você quer um cachorro-quente agora? Ah, eu quero, lógico. Aí ele pegou aquele pão, cortou uma salsicha. Aí ele falou: se possível, a maior que tiver. Molho, bastante. Ervilha, suficiente. Tomate, coloca nas pontinhas aí. Né? Milho. Batata palha, por favor. E aí então aquele vendedor fez aquele cachorro-quente bonito para saciar a fome daquele mendigo. Então o que ele deu para aquele mendigo, ele pegou, se afastou, voltou para o banco daquela praça, e aí ele pegou aquele hot dog poderoso que vai ter lá na cantina, não sei se vai ter hoje, mas vai? Hoje? Não estou fazendo propaganda não, viu gente? Eu nem sabia que ia ter, mas é profético. E aí ele pegou aquele hot dog, aqueles
sabe? E ele pegou aquela salsicha, puxou assim, ó, e chamou o seu cachorro, pega. Quando ele fez aquilo, aquele vendedor disse, nunca mais vou te dar. Aí aquele mendigo falou, eu não sei como você vive, mas esse aqui é o meu melhor amigo. E por melhor amigo, a gente dá o melhor. Jesus é o teu melhor amigo? Ele quer o melhor. Qual é a melhor coisa que você pode oferecer para Jesus, Ele sendo o seu melhor amigo? O seu coração, a sua vida. Feche teus olhos, adore o Senhor.